Maravilhosa tarde. Vamos dar início a mais um podcast, Cachimbo e Conversa. Agradeço ao Grande Espírito por esse programa, por mais essa oportunidade. Agradeço a vida, né? Porque através dela a gente tem a oportunidade de se transformar e transformar a vida das pessoas. Hoje eu tenho aqui como convidada. Nós vamos falar sobre várias coisas, né? Bom. Mas eu vou pedir para você se apresentar, Fabi. Tá, eu quero primeiro agradecer você, agradecer a vida também. Eu sou a Fabi Midori, sou terapeuta corporal. A Thaís me chamou aqui principalmente por meu trabalho com as mulheres, com a natureza, e eu tô aqui muito grata, muito honrada de poder participar para falar sobre essas maravilhosidades femininas da natureza, das medicinas. Isso. Fabi, você também faz Tantra, né? Sou terapeuta tântrica. Tantra é só para mulheres? Não, Tantra é para todo mundo que tem um corpo. Eu falo para as pessoas que o Tantra não é uma religião, mas se ela fosse, seria a religião do corpo. Então, para todos os corpos. Você tem um corpo, você pode praticar. E qual a maior dificuldade que você vê nas mulheres, com os homens também, quando vão pela primeira vez no Tantra? Muita gente chega desavisada porque tem muita informação desencontrada mesmo, então as pessoas, algumas têm medo do que pode acontecer com elas e outras vão esperando que aconteça alguma coisa que não é bem a proposta, né, das pessoas que se dispõem a trabalhar com Tantra. Então, preconceito, desinformação, medo de descobrir o que o corpo quer de verdade, acho que essas são as principais dificuldades. Assim. E essas dificuldades, assim, as mulheres têm muito também, né? De se conhecer o próprio corpo, de se conhecer, de se mostrar pro parceiro, de dizer, né? A gente é muito vulnerável, não é? Thaís, a gente vem de uma sociedade, né? Eu tive perto das pessoas que têm mais ou menos a mesma idade que eu, até foi bem tranquila, assim, mas a maior parte das mulheres, elas têm uma criação muito repressora, né, por proteção, porque a gente é vulnerável, né, em relação aos homens, né, e também por costumes. Então, fica descolado, em muitas vezes, uma mulher que seja desejante, consciente dos seus desejos, do seu prazer, parece que ou ela pode desejar, ou ela pode ser respeitada, ela fica com medo de ser mal vista, ela fica com medo de ser mal interpretada. Então, e aí isso vai reprimindo, como se uma pessoa que fosse desejante, que tenha assim uma energia sexual mais ativa, fosse menos confiável do que alguém que não tem tanto desejo ou que não fala sobre os seus desejos. E aí as mulheres falam, nossa, se eu falar pro meu parceiro que eu quero fazer tal coisa, pode ser que ele ache que eu não tô satisfeita. E como a maior parte das mulheres foi criada e condicionada a agradar, a mulher que não é boazinha não é escolhida ou fica pra titi, é muito chata, né? E a gente fica com esse medo, assim, então vai reprimindo os desejos, assim. E também as pessoas, né, no modo geral, elas têm que entender que o prazer não é só no ato, né? Sim, o prazer não é só genital também, Isso. Principalmente as mulheres, que tem a gente tem muita capacidade de sentir prazer com o toque, com o afago no rosto, e para as mulheres descobrir isso, e que elas também podem se dar prazer, é muito libertador. Então, o Tantra faz esse convite para as mulheres para descobrir prazer no corpo inteiro, porque a mulher, ao contrário do homem, não tem limite para o prazer. Ela pode ter vários orgasmos sozinha, acompanhada. E então, a sociedade um pouco quer reprimir, mas a mulher, ao descobrir isso, ela se torna muito livre e poderosa também. Sim. Então, é um caminho muito bonito. O que falam muito de Kundalini? Kundalini no Tantra que eu sigo, que é a nossa energia vital, tá? Claro que para a escola de Tantra que eu venho, a energia sexual é a força mais poderosa que a gente tem. Capaz de criar uma vida. A energia da criação. Isso, durante a fecundação, e capaz também de criar nova vida dentro da gente. Porque ela tá ligada à criatividade, à prosperidade. As nossas células, assim, quando elas estão saudáveis, o que elas fazem? Se reproduzem, e se reproduzir é sexo. Então, quando a gente tá saudável,
a gente tem isso, a vida quer acontecer. E a Kundalini é vista como essa energia vital mesmo, pode falar tesão? Pode, claro. Esse tesão pela vida, né? E então, essa energia de fazer as coisas, de sentir prazer, de atrair prosperidade, atrair boas relações e bons ambientes, tá relacionada com a Kundalini. Essa é a força vital que a gente tem, conceitualmente falando, né? Eu dei uma passada pra não ficar. E como foi o seu encontro? Eu entrei no Tantra como uma terapia para mim. Eu já fazia um trabalho lá, eu sou de Curitiba, eu fazia parte de um grupo de feminino que se chamava Ciranda das Curandeiras, ele não existe mais. Mas mesmo lá, é bastante xamânico, não tinha o trabalho das medicinas, era floral da Amazônia, mas tinha um certo tabu em se falar em sexualidade, né? Imagina mais ou menos uns 10 anos atrás. Mas hoje também tem muito tabu em se falar de sexualidade, né? Então não mudou muita coisa. Eu lembro que uma das meninas que frequentava lá falou pra mim, nossa, mas você parece que tá no cio. E aquilo naquele momento me ofendeu, porque eu falei, será que eu posso ser uma pessoa espiritualizada e de alta consciência, assim, auto, né? Não alta, mas autoconsciência e a sexualidade onde é que fica? Então aquilo sempre ficou me permeando, e o Tantra apareceu como uma resposta, porque tem essa coisa da liberdade, da energia sexual. Eu fui para procurar uma terapia para mim, que eu tive uma amiga que passou e falou, nossa, descobriu uma coisa que você tem que fazer, é a tua cara. E aí, depois da primeira massagem que eu recebi, eu comecei a fazer os grupos e tal, e a minha vida foi virando de ponta cabeça, cambalhota, porque o Tantra tem isso, essa porque quando você coisa do abre pro caminho, o caminho se abre, né? Sim, é um trem-bala mesmo, e daí eu mudei de profissão, mudei de cidade, e é isso, é uma outra vida, assim, foi assim que o Tantra chegou, como uma terapia pra mim, e hoje é meu núcleo duro, assim, não tão duro, mas que é a minha essência, principalmente. Então é muito importante a gente se conectar com quem a gente é, né? Sim, sim. Hoje a dificuldade maior das pessoas é ser elas mesmas. Muito. A gente se compara demais, compara corpo, né? Quer ser uma coisa que às vezes a gente nem é, e é tão bonito ser nós mesmos, não é? Isso, e para quem vivencia o Tantra de verdade, várias coisas vão se modificando, né? Essa relação do corpo, com o nosso corpo e com o corpo das outras pessoas também. Porque é comum, vou trazer pro lado das mulheres, assim, que a mulher tá lá naquele bem bom, né, tá namorando ali, fazendo aquela prática íntima, e daí, em vez dela tá só no sentir, ela lembra, será que a minha barriga tá mole, meu seio? Será que ele ou ela tá vendo ali a minha celulite? E o Tantra faz o convite da gente vir pro sentir mesmo, assim, não importa o teu corpo, importa o que você tá sentindo. E é por isso que a gente tem muita dificuldade de aceitação. De aceitação. Né? Aceitação é ferramenta para transformação, porque você não, e aceitação não quer dizer se acomodar. Não é, tem alguma coisa no teu corpo que te incomoda, que você acha que pode ficar diferente ou melhor, de acordo com o que é você. Por você, eu sou a favor que a pessoa faça procedimento estético ou mude, mas sem ser violento consigo mesma, assim, não e sem ser por moda. Sem por moda, exatamente, porque senão, Thaís, a gente não ia ver hoje, aqui sem nenhum julgamento, as mulheres que colocaram silicone, então tem muito explante. Porque elas colocaram, de repente, numa empolgação ali, depois viram que aquele tamanho de seio, muitas perdem a sensibilidade, eu não sou contra, tá, gente? Eu acho que a pessoa tem que fazer o que deixa ela bem feliz, feliz mesmo, assim, mas que ela tenha um cuidado, uma conscientização em relação às implicações, e se aquilo realmente é uma verdade para ela, ela quer mudar, enfim, é isso, esse é o convite. E como é que a gente descobre, né, que tá na nossa essência, assim, a gente não para se escutar, isso é bem desafiador mesmo. Sim, porque é aquele processo, né, de autoconscientização, de você entrar pra dentro, e a parte mais difícil, não é entrar pra dentro? Sim, se conhecer, se amar do jeito que a gente é. Eu acho que a maioria das pessoas nunca se olharam no espelho. Verdade, você traz bastante gente para falar sobre as medicinas aqui, e eu acredito que as medicinas, o Tantra, essas ferramentas, esses caminhos de transformação fazem esse convite, porque a gente
tendo a oportunidade de olhar para dentro, vai descobrir muitas belezas, algumas coisas que podem dar uma modificada também, mas a gente aprende a acolher. Né? Sim. Tipo, não tá bom desse jeito, eu posso ser diferente, eu posso ser melhor. O que eu posso melhorar? Como é que eu posso melhorar? Porque a nossa sombra, ela potencializa a gente, né? Ela é bem potencializada, nossa, faz a gente chegar longe. Sim, sim. O Tantra tem isso também, você usar o chão para se levantar, né? Tá no chão, tô no fundo do poço, não vou escavar para descobrir que tem um porão no fundo do poço, não. Eu vou usar o chão para me levantar, então eu vou usar a raiva para me movimentar. O Tantra, ele tem essa coisa de não negar nada. E por isso é tão controverso. Muitas vezes as pessoas acreditam que o pessoal do Tantra é esculhambado, porque acaba, você não é terapeuta tântrico, por que tá brigando, por que tá sentindo ciúmes? Mas o Tantra, ele faz esse convite, sente esse ciúme com toda a tua força e deixa ele passar. Sim. Aceitar o que você tá vivenciando. Qual é a origem disso, essa investigação? Assim. E o bom também é a gente entender que o prazer a gente tem na hora que a gente come. Porque quando a gente tá conectado com a gente, né, a gente consegue ver o céu, pisar na grama. A gente encontra prazer em tudo. Sim. É bem comum as pessoas passarem ou por massagem ou por alguma atividade coletiva e depois relatar assim, que teve uma mudança até na percepção de sentir o vento passando na pele, sentir a água caindo no corpo quando tá tomando banho, sentir um cheiro do café de uma maneira totalmente diferente. Expressar os sentidos, sim, né? Quando a gente tá aberta, tá mais nessa sutileza de estar no corpo, o prazer se expande naturalmente. Tem técnica, mas não é nada único, fechado, assim, cada pessoa consegue descobrir o que é que dá prazer, como dá prazer para as outras pessoas, como sentir mais prazer, mas para isso tem que se investigar e às vezes deixar de lado alguma coisa que de criança alguém falou, não faz isso. Eu tô falando coisas bem básicas, assim, por exemplo, as mulheres se tocarem, assim, nos grupos femininos. Às vezes tem esse convite das mulheres pegar um espelho, olhar a própria vulva, os seios, e tem muitas que têm vergonha. Primeiro porque tá num grupo, e segundo porque acha que tá fazendo alguma coisa de errado. E não é. É uma coisa muito bonita a gente descobrir as nossas características. Mas a gente pode fazer isso sozinho também. Pode fazer sozinho. Se tá em casa, assim, tem um momento ali de olhar suas belezas ali. Não tô falando nem só da parte aqui dos nossos rostos, uma marca, uma pinta que a gente tem, assim, que torna a gente única. E é possível fazer isso, um brilho no olhar, assim, que vem com a satisfação, com a confiança em relação às nossas escolhas, torna a gente muito mais bonita, muito mais magnética, assim, alegria, né, ter prazer nas coisas que faz. Sim, quando a gente tá com prazer nas coisas que faz, parece que tudo vibra, né, e na hora que você entra, a pessoa já sente aquela sua energia. Sim, tá na nossa verdade ali, né, é uma busca diária, né, porque eu vou fazer uma confissão aqui, que eu achei, agora eu tô no mundo do autoconhecimento, eu sou terapeuta, eu nunca mais vou sentir, por exemplo, raiva de alguém, ou uma tristeza que isso aqui é uma bobagem, assim, e eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu achei que essas coisas que a gente considera não tão legais iam acabar, e não. É um caminho de uma busca diária de entender o que engatilha a gente, que deixa a gente triste, ou com ciúmes, ou com raiva, ou muitas vezes olhar e falar, nossa, meu corpo já não é o mesmo, eu sou hoje uma mulher que tá com 48 anos, assim, não posso me comparar com nem o corpo que eu tinha antes, e nem com pessoas que são mais jovens ou diferentes, porque sempre vou ficar pensando, eu não tô igual àquela pessoa, mas eu tenho as coisas minhas. Assim, então o convite é sentir prazer, honrar o meu corpo que me dá tanto prazer, do jeito que ele é, e se eu quiser melhorar, eu vou cuidar dele, assim. Porque o nosso corpo é o nosso templo, né? Sim. Né? Então a gente tem que cuidar do corpo, cuidar da mente, e quanto mais a gente se conhece, mais coisas têm a ser curadas. Parece que cada hora que a gente cura uma coisa, tem uma gaveta que abre para se curar cada vez mais, né? Sim. E a gente carrega também, né? Muitos padrões de pai e mãe, essas coisas que a gente, aquele medo, né? Às vezes nem tem mais o pai, mas tem medo de fazer alguma coisa, né? De aprovação. A gente
todo momento as pessoas querem ser aprovadas por alguma coisa, né? A gente quer ser aprovada, quer ser autorizada, né, pelas coisas que a gente viveu ali, assim, e a gente traz. Nós somos, como você falou, material genético do nosso pai, da nossa mãe, e eles são dos nossos avós e antepassados, assim, então tem coisas que talvez pra gente hoje não faça sentido, mas a gente carrega, né? As mulheres trazem muito essa ancestralidade e a gente vem de um passado que não é tão remoto, assim, das mulheres não terem escolha de nada, assim, com quem iam casar, aonde iam morar, se queriam ou não ter filhos, assim, agora que a sociedade tá, não, tudo bem, você, se você quiser ter filhos, se você quiser ficar em casa, tá ótimo, mas se você não quiser, também você não vai ser uma pessoa má por causa disso, mas a gente tá vivendo isso, é uma riqueza, mas também causa muita confusão, né, porque você fala, será que eu tenho que seguir um padrão? Será que existe um padrão? Como é que é? O que é ser bem sucedido? O que é ter sucesso? É isso, mas a gente tá, aos pouquinhos, tá indo. Mas o melhor caminho é encontrar a si mesmo, porque daí quando você muda seu mundo, você vai mudando as coisas à sua volta também, tudo vai melhorando, né? Eu acredito bastante nisso mesmo, que quando a gente tá na nossa verdade, assim, as coisas vão se encaixando, né? A natureza, o universo, as nossas relações. Você vai se conectando com pessoas. Vai se conectando, exatamente. Vai conhecendo pessoas, assim. E mesmo nesse caminho, se acontecer alguma coisa que é meio esquisita, você tem ali uma proteção que é divina, que às vezes você nem sabe de onde aparece, porque às vezes você vai entrar num projeto, o projeto não vai pra frente, assim, depois você fica chateado na hora ali, mas depois começa a perceber que aquilo ali não tinha nada a ver com você, ou o contrário, você começa meio, por que eu tô nesse projeto? Num primeiro momento não faz muito sentido, mas depois você descobre ali, porque Sim. É tudo para um bem maior, assim, ter essa confiança, fé na vida, principalmente. É porque, na verdade, a gente precisa conhecer primeiro as coisas, né? Quando o cachimbo veio pra mim pela primeira vez, eu não consegui pitar ele, eu engasguei. Eu poderia, naquele momento, falar que eu falei, não é pra mim, né? No primeiro momento. Mas aí depois foram vindo as pessoas, né? Foram vindo as coisas e depois, olha só onde eu tô. Então, realmente, nem sempre a primeira impressão, a primeira vivência que nós temos é aquela, né? Porque às vezes a gente desiste. Ai, não foi bom. E o nosso caminho da espiritualidade nem sempre vai começar sendo perfeito. Sim. Quando eu fui na ayahuasca pela primeira vez, eu queria ir embora. E hoje eu vou todo mês. Então, é uma coisa que a gente tem que se permitir também, né? Sim, e tem que acreditar que aquilo ali é um caminho, né? Imagina se você tivesse desistido na primeira experiência que não foi tão boa, assim. Ontem mesmo falei sobre isso. O que acontece? Muitas vezes a gente tem uma experiência, eu vou trazer aqui para minha área, por exemplo, você tem uma experiência de um relacionamento que acaba mal, você fica traumatizada, é natural. Eu não tô falando aqui para ninguém, não ligo para isso, tudo bem, o amor cura tudo. Não, mas você não deixar de estar aberto, de tentar novamente, porque pode ter um outro caminho. Imagina, você insistiu ou persistiu a se abrir de novo, porque você entendeu que o cachimbo era meu chamado. Isso. Então, tá atenta a si é importante também. E você consegue isso através do autoconhecimento, né? A gente vai sempre investigando as coisas e chega nisso, assim, ó, eu tô com uma boa intenção, eu sou uma pessoa que procura estar alinhada, íntegra, assim, as coisas vão chegando. Eu acredito nisso. É que quando a gente vai se conectando com a gente mesmo e também confiando na espiritualidade, né? Que a gente tem que confiar também no fluxo da vida. A gente não tem o controle de tudo, mas o que move é as escolhas, né? Então a gente tem o poder de escolher. Então a gente pode escolher. Você pode escolher uma comida que você quer comer, você pode escolher algo que você quer fazer. Poxa, você pode chegar e falar, hoje eu quero fazer tal coisa pra mim. Quais são os dias que as pessoas têm um momento pra elas? Me fala. A gente tá vivendo uma coisa muito rara, que é a pessoa parar e pensar, não, é isso mesmo que eu quero?
Tem várias, daí a pessoa tem medo, por exemplo, se ela descobre, não é isso que eu quero, ela fica com medo, mas eu já investi tanto tempo nisso. Mas às vezes tá lá, e ela não achou que não se identificou, mas é o caminho, né? Então... Sim. Eu, em relação à espiritualidade, já recebi vários conselhos e sempre as atividades vêm para esse lugar de maior desenvolvimento e eu entendendo que tem uma responsabilidade, porque sim, quando a gente se abre para isso, assim, eu dou uma resistida, mas eu tô nesse caminho e é isso, na ayahuasca você que tem as peias, né, apesar da gente falar que as medicinas são muito generosas, elas vêm na tua frente, né, ou do teu lado, te mostrando qual é o caminho, se você se abre para isso. Tá difícil para as pessoas pararem. Que momento que a pessoa tira ali e fala, não, é por aqui que eu devo. Ela perde 2, 3 horas na rede social, mas não consegue ficar 20 minutos com ela mesma, fazendo uma respiração. Uma meditação. Se conectando, né? Sim. A gente tem dificuldade, eu já passei por aqueles retiros de 10 dias de silêncio, assim, quando eu conto para as pessoas falam, o quê? É 10 dias sem celular, sem livro, a gente não escreve, não fala, fica só meditando, e todo mundo fala, não ia aguentar, e eu também achei que eu não fosse aguentar. Não tô falando que todos os dias foram fáceis, que passaram, assim, teve dias que foram bem desafiadores, mas passou. E dar oportunidade para o corpo silenciar, para a mente silenciar, me deu vários insights, vários conselhos, assim. E é o que você falou, as pessoas perdem o tempo delas, gastam o tempo delas com escolhas que não são nutritivas, né? É isso, gente. Porque acaba sendo um pouco mais disponibilidade ali, a pessoa ir para algo que vai tirar ela da consciência, da presença. Sim, e a gente também fica naquela coisa, né? Quem mexe muito nas redes sociais, se não tem um like, já acha que não tá bem visto, então fica muito preso ao externo, né? Então a gente faz um convite para se olhar, né? Para olhar o corpo, para olhar a mente, para olhar a alma, para saber que muitas vezes pode acontecer coisas que você acha que não é para você, mas se você ter paciência, sim. Porque, né, o caminho ele vai se abrindo, mas você tem que estar aberto também. Falando em redes sociais, hoje eu postei uma escrita de um moço que vende livros ali no Viaduto do Paraíso. A frase não sei se é dele, mas só falou assim, caminha, que o caminho se faz no primeiro passo. Então, se tem alguém aqui ouvindo, vendo a gente, que sente que tem alguma coisa que está incomodando, as medicinas, o autoconhecimento trazem essa possibilidade, assim, da gente, eu tô sentindo um incômodo, tô sentindo que eu posso melhorar, é isso, ir mais pra frente, sente no corpo, né, para um pouquinho, escuta o coração, que a gente também fica só na cabeça, a mente, o corpo não. Ontem eu escutei isso. Sim, e também, Fabi, tem muita coisa assim também, que quando a gente não tá legal, o corpo, aí você vai saber falar melhor do que eu, o corpo ele começa a doer aqui, daí o que significa? Tem várias doenças, assim, que são consideradas somáticas, né? Ou seja, você tem ali um sintoma que é relacionado a alguma emoção. Eu vou trazer algo assim, uma candidíase de repetição, que é uma coisa muito comum para as mulheres ali. Tem cistite também, que é infecção urinária. Todas essas doenças no trato genital têm a ver com insatisfação, com estar se sentindo rejeitada ou abusada nas relações, e o corpo conta. Ele conta. Então, se você tem, por exemplo, uma candidíase que não passa, tem alguma coisa que você pode modificar na tua vida. Não um alerta, né? Porque quando alerta. começa a sentir no corpo, é porque o corpo já tá alertando o que precisa. Já tá mostrando, sim. A gente tem um aumento de casos de histerectomia, que é retirada do útero aqui, principalmente no Brasil. É claro, hábitos de vida mesmo, mas isso quer dizer alguma coisa para as mulheres, entendeu? O que é
sem tirar o valor da medicina tradicional, esse aumento nos casos de câncer no útero mesmo tem a ver com a nossa energia mesmo, de negar as emoções. Não estou nem falando de negar o que a gente convencionou chamar de energia feminina, não, mas é negar as emoções, porque o útero está relacionado aos nossos traumas, tá? E negar, muitas vezes não soluciona. Seria ótimo se a gente falasse, não, eu tô bem, não aconteceu nada comigo, e a coisa sumisse, mas ela não faz, ela vai se manifestar no corpo. Muitas vezes no útero, no aparelho genital, que está relacionado aos traumas, né, nas mulheres, assim. Então, ficar atento a isso, é claro que não é a única causa. Péssimos hábitos também e predisposição genética também causam isso, mas o meu convite é esse, que a gente perceba qual é o tipo de vida que a gente está levando. E mudar também o jeito que a gente olha para as coisas, né? Porque daí as coisas também mudam quando a gente olha de uma forma diferente, né? Eu vi uma parábola ontem que eu falei assim, nossa, que legal, né? A mosca e a abelha. Tava num lugar muito legal. Aí a mosca pousou só nas coisas tóxicas, lixos e etc. Já a abelha pousou nas flores, né? Então a gente tem a escolha de limpar os nossos lixos internos, né? Sim. Que fica tóxico dentro de nós, e ver a parte boa. Sim. E a gente só fica na parte ruim todos os dias. A gente prefere ver o que tá faltando do que olhar para as flores, não é? Isso mesmo. Eu faço esse exercício, assim, de... Como que isso começou? Comecei a perceber que pessoas que reclamavam muito me incomodavam demais. E aí eu falei, não, mas isso também tem a ver comigo. Porque nós somos espelhos. Isso. Daí eu falei, por que é que essa pessoa reclamona ou que critica tanto as outras está me incomodando tanto? E quando que eu sou assim também? Então eu faço esse exercício de perceber quando eu tô muito reclamando ou quando eu tô muito tóxica, tanto comigo quanto com as outras pessoas, e acolher também. Essa pessoa deve estar sentindo dor em algum lugar, talvez no corpo físico, talvez no corpo energético, mas ela tá assim porque tem uma dor ali, e olhar com amorosidade, assim, porque o amor é bálsamo, de verdade, eu acredito. E também a nossa expansão, a gente tem que entender que todos somos um, né? Sim. Quando um se expande, tá ajudando um todo, né? Sim. Quantas pessoas você leva junto com você se expandindo? Sim, é importante. E é individual e ao mesmo tempo coletivo, né? É coletivo porque não tem fora, né? Não tem, assim, nada do que a gente vai fazer aqui vai interferir só na nossa vida. É claro que a gente tem que ter uma responsabilidade, uma consciência da unicidade, e fazer a nossa parte já faz muita diferença. Mas é isso, quando a gente cuida da nossa energia, todos os ambientes que a gente frequenta percebem isso, né? Se a gente cuida da vida, por exemplo, coisas pequenas, estação de metrô ali, você viu que tem um lixo, tem alguma coisa, você catar ali e botar no lugar, já muda, entendeu? Faz muito mais diferença do que você botar um outro lixo ali. Se todo mundo que passar e, já tem 2 embalagens e vou colocar mais uma, o metrô de São Paulo já ganhou prêmios, porque é super limpo, assim, aí tem lugares que não tem essa higiene, é claro que tem pessoas que limpam e tal, mas já pensou se todo mundo que passar ali, já tem um, eu vou jogar outro? Daqui a pouco tem rato, tem mosca, tem tudo ali, e a gente não consegue. E na nossa vida a gente pode fazer isso também, né? Em vez de deixar a coisa aumentar, uma briga, uma raiva, alguma coisa, eu posso falar, não, peraí, onde é que eu posso ser abelha, né? Aqui, como é que eu vou fazer mais mel? Aqui é isso, esse é o convite. E no Tantra, eu fiz só uma vez, né? Que eu fiz com uma amiga, que ela faz na praia, enfim, eu fiz só uma vez. Eu tive uma experiência, como eu vou te explicar? É a primeira vez, né, então a gente fica meio assim mesmo. Mas para as mulheres que querem se conhecer, qual é o primeiro exercício que ela pode começar a fazer para conseguir chegar até um Tantra, né, e se soltar, e ser ela mesma, enfim? Tem grupos de mulheres que ela pode participar.
eu vou dar um exercício aqui para a mulher sentir a potência, sentir como é que tá a frequência, a vibração dela, que é contrair e soltar o períneo. Assim, que pompoarismo, né, que as pessoas falam que nossa, enlouqueço o parceiro na cama. Não, faz esse exercício de contrair e soltar o períneo para sentir a tua potência, a tua força, assim. A gente tá passando dias frios aí, se a gente fizer ali, sei lá, 15 contrações rapidinhas ali no períneo de soltar, prender e soltar, a gente já vai sentir uma temperatura maior, assim, e já vai perceber aquela região ali mais ativa, e aí vai descobrindo a sua potência. Outra atividade que a mulher pode fazer é se olhar nos olhos através de um espelho também. Fica ali, sei lá, 5 minutinhos se olhando, que o corpo já vai começar a mudar e entender o que o corpo está contando. Pode fazer esse exercício olhando a própria vulva também, pegar um espelho e ficar olhando ali, fazer uma meditação mesmo, um tratak com os seus próprios olhos, com a própria vulva. A massagem é incrível, porque através de pessoas que estão capacitadas, né, para fazer mesmo, assim, a mulher pode alcançar níveis desconhecidos até então de prazer. Então, procurar pessoas de confiança, homens ou mulheres, o que elas se identificar, e passar por uma massagem, porque é uma qualidade de orgasmo diferente, né? Não é o obtido nem através do autotoque, nem numa parceria íntima. Vai ter alguém ali que vai, através de técnicas, expandir a tua potencialidade mesmo, né? O que acontece? Quando a gente está se estimulando, fazendo autotoque em si mesma, muitas vezes a gente fica com um pouco é inconsciente, tá? Fica com um pouco de medo de sentir um prazer que vá além do que a gente conhece, e a gente desiste ou para ali a estimulação, porque às vezes a coisa já chegou num patamar muito grande. Quando a gente está com um parceiro, uma parceira, tem várias questões ali que interferem, são muito boas, é uma qualidade diferente. Quando a gente está num atendimento de massagem tântrica, a terapeuta pode te levar com segurança, com confiança em lugares, assim, níveis de prazer que você ainda não conheceu. Então, é interessante também, porque depois, quando o corpo sabe que ele pode ir de uma maneira segura nesse lugar, a tendência é ter cada vez mais multi-orgasmos, orgasmos de corpo inteiro, né? Um orgasmo, uma qualidade de orgasmo que vai te deixar num estado orgástico. Não é um orgasmo que vai dar só um pico e depois vai acabar. Você vai ficar uma pessoa orgástica, assim. Então, esse é um caminho. Pode fazer cursos com parceiro também, parceira. Tem cursos para casais, né? A gente... O curso para casal, você acha que é interessante? Eu acho interessante para, assim, às vezes o casal tem uma frequência diferente, eles se amam, tem todo ali um desejo, uma paixão, mas um dos parceiros gosta de ter uma frequência maior ou menor, e isso acaba afastando. Então, os cursos de casal abrem espaço para os casais conversarem. Olha, a gente pode fazer diferente, pode fazer mais rápido, mais lento e tal. Casais que estão há muito tempo ou junto, se tocarem também, coisas que nunca se tocaram direito, né? A gente volta lá no começo da nossa conversa, muitas mulheres têm vergonha de falar para os parceiros o que elas realmente gostam. E os homens também. E isso também interfere em muitas relações, né? Porque muitas pessoas procuram outras pessoas somente por causa de prazer. Sim. E eu acho que se as pessoas conseguirem encontrar o prazer dentro do relacionamento, isso melhora também, não melhora? Já ouvi tanto de homens falando, olha, eu não posso propor isso para minha parceira, porque ela é muito, eles usam o termo lá, careta ou religiosa, ela não vai querer fazer isso. E já ouvi de mulheres também, se eu falar isso pro meu parceiro, ela vai achar que eu não gosto dele. E ele vai achar que eu não gosto dele. Não é assim, é um ajuste fino, sabe? Então, quando os casais passam por... A gente abre, eu faço esse convite, fala sem ofender e escuta sem se sentir ofendido. Vou contar um caso prático aqui. Eu fui atender um casal e aí na hora de explicar como é que fazia a estimulação oral, eu falei, faz língua de papagaio, dura, hipertônica.
não é língua de São Bernardo, mole. Daí a menina, é isso mesmo, papagaio. Daí o parceiro dela falou, o quê? A gente tá junto há 8 anos e você nunca me falou isso. Eu sempre fiz língua de São Bernardo, mole, porque tinham falado pra mim que fazer um bom sexo oral numa mulher era tomar um danoninho, um queijinho suíço sem usar colher. E ela falou que ela preferia o estímulo com a língua mais tônica, mais dura. Então, assim, esse espaço, e é claro, a gente ficou um pouquinho constrangedor ali, mas depois a gente brincou sobre isso, porque é um espaço de falar sobre as coisas que você gosta, sobre as coisas que você pode mudar. E isso transforma as relações, tá? Independente se são mais curtas ou mais longas, porque abre um espaço ali de confiança, de conexão, mas tem que conversar, né? E a gente tem um pouco de vergonha, mas o Tantra convida as pessoas numa maneira de brincadeira, a falar sobre isso. E é importante, né? Porque se você tá com seu parceiro, é importante você falar o que você quer, o que ele quer, e você se ajustando. Senão, não tem como ter uma relação onde você não consegue, né? Sim, ter um bom diálogo, uma boa parceria, né? Isso, o parâmetro que eu falo para as pessoas é assim, se você tá constrangida de falar sobre isso com a pessoa, você não deveria estar nua com ela ali, porque não tem espaço para conversar sobre isso. Muitas vezes, assim, a pessoa gosta de fazer o sexo de uma maneira mais rápida e aí ela, ou mais forte e tal. Se você não consegue falar sobre isso, de falar, dá pra gente fazer um pouco mais lento, ou testar uma outra posição. E a mulher gosta de ser tocada primeiro também, né? Então tem que ter, né? Sim. Porque a mulher não consegue chegar só indo assim. Tem que ter o toque, tem que ter a conexão, senão não vai, né? Sim, a maior parte das mulheres são fogão a lenha. Demora o fogo a esquentar ali, mas quando pega, pode ficar 3 dias botando fogo ali e ela vai. E os homens, forninho elétrico, ligou na tomada, pronto, já foi. Mas tirou, morreu. Então, como é que o Tantra ajuda nesses casos? A equilibrar. Então, fica todo mundo meio forno a gás. Porque daí dessa forma, né, é bem melhor. Sim, e com leveza. Tem técnicas, assim, que, por exemplo... as mulheres que gostam mais de ser tocada tem a sensitive, as mulheres que gostam mais de sexo oral, eu ensino o parceiro a fazer do jeito que ela gosta, língua de papagaio, língua de São Bernardo, é possível vai descobrindo, aprender, vai né? descobrindo e como se fosse um jogo de crianças, assim, na vontade de conhecer mais um do outro e sem julgamento de você não quer fazer, você não gosta de mim, é por isso que você tá reclamando. Não, eu gosto tanto de você que eu quero que a relação fique cada vez melhor e se é uma conversa, né, o que custa? Sim. Vamos melhorar nisso, olha, isso eu sinto prazer, aquilo não, e vai indo, né? Não pega no meu antebraço, ou pega no meu antebraço, sei lá, assim eu gosto mais. Nossa, é só vantagem. Porque não é uma coisa assim, você conseguiu com uma pessoa de um jeito, você vai fazer com todas vai ser igual, não, né? Sim, e nós mulheres somos cíclicas, a gente muda ao longo da nossa vida. Seria ótimo se a vida inteira... Não seria ótimo, não. É bom mudar. As mulheres, às vezes, sentem muito mais prazer numa determinada fase do mês ali, e aí talvez esse sexo seja sem esse toque inicial. Mas em outras, não. Né? Então, em outras é necessário. É necessário. Poxa, conhecer mais de quem você gosta, cuidar mais, assim, é só vantagem. Entender também nossos ciclos, né? Saber o momento que a gente tá naquele momento... Saber o momento que a gente gosta, né? Então... E entender que afeto também é muito prazeroso. Não precisa ser só uma penetração, por exemplo. Não precisa estar ali concentrado e condicionado aos genitais, entendeu? Uma palavra que você fala, um gesto, uma fruta cortadinha que você leva na cama vai dar muito mais tesão para uma mulher do que, de repente, vou arrebentar, assim, ficar transando a noite inteira. E talvez seja muito bom, e tem casais que gostam e outros não, que vão gostar mais de ficar abraçado, de conchinha. Eu tenho uma amiga que fala, você não sabe quantas vezes eu acabei transando só para dormir de conchinha. Então, eu falei, olha... As duas coisas são boas, mas uma coisa não pode ser a troca, a paga da outra, né? Então, tem que ter um equilíbrio ali para a coisa se fluir de uma maneira tranquila, gostosa, porque é para dar prazer.
Então, hoje em dia tem muito disso, né? Muito tabu, muito preconceito. As pessoas têm medo de ser elas mesmas, né? Se elas conhece alguém, sai no primeiro encontro, já acha que tá fazendo alguma coisa errada. E daí enfim, tem tanta coisa, são tantas questões, né? E a gente tem que quebrar essas coisas, porque a gente só tá aqui pra gente ser nós mesmos e ser nós na nossa melhor versão, né? Isso, E pra isso demora, né? A gente tem a eternidade toda. Não tem muito tempo. Mas eu sei que as pessoas querem resolver nessa vida. Mas é isso, eu acredito que a gente amoroso. brinca, né? Mas é sério. Não, se você quiser resolver as coisas nessa vida, o caminho tá no autoconhecimento mesmo, é isso. Se conhecer, né? Se não se conhecer, não adianta. Não. Até pra você sentir prazer, você tem que se conhecer. Eu falo isso. Eu vou falar pra você. Ó, Thaís, eu quero um bolo. Se eu não sei qual é o bolo que eu gosto, você pode trazer vários bolos diferentes pra mim. Um bolo de cenoura, um bolo de fubá, um bolo de chocolate. E eu, não, mas não era esse bolo. Eu não sei, mas será que eu gosto mais de bolo de morango? Será que eu gosto mais de morango do amor? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou estar com prazer? Eu tenho pra contar, pra comunicar pra outra pessoa. Até pra eu achar esse bolo que eu gosto tanto, eu tenho que me conhecer pra saber. Sim. Experimentar. Exatamente. Pra eu descobrir que eu gostava de sorvete de chocolate, eu tive que experimentar os outros, mas... E nada impede que, minha vida inteira eu só comi de chocolate, mas agora eu vou experimentar ali um de creme, uma coisa mais extravagante. Sim, e todo momento a gente tá, né? Igual alguns anos atrás, se alguém virasse pra mim e falasse assim, você vai pras medicinas, você vai ter ayahuasca, você vai sentir vontade de fazer uma tatuagem. Eu ia falar que não. Hoje não, hoje eu vou fazer uma tatuagem de cachimbo, inclusive no pulso. Eu tô com as medicinas, tô à frente da medicina do rapé e do cachimbo. E olha que loucura. Eu falo assim de medicina porque é uns exemplos, Sim. né? Mas na vida a gente muda o tempo inteiro. E quem a gente era ontem não é quem a gente é hoje. O que me dava prazer ontem não é o que me dá prazer hoje, e assim vai. Exatamente. E eu acredito que ter essa confiança no chamado, né? Assim como você está falando, assim, olha, há um tempo atrás eu jamais me imaginaria fazendo, conduzindo as experiências, as cerimônias, fazendo tatuagem, mas hoje eu faço. Então essa nova Thaís que se construiu é muito bem-vinda. E olhar e acolher, entender os caminhos, assim, mas mais uma vez, é só através do autoconhecimento. Acreditar nisso, mas escutar o nosso corpo, né? O corpo conta pra gente. Conta. E o corpo conta também, quando você olha pra alguém, você vê, nossa, essa pessoa vai ter uma química, vai dar certo. O corpo fala com a gente. Ele grita, entende? E a gente sabe, principalmente nós mulheres, né? Que tem aquela intuição aguçadíssima. Se a gente nos ouvir, porque a gente também sabe, quando a gente olha pra alguém ou tem o primeiro toque, já sabe que não... Muitas mulheres relatam isso, que é claro que tem como ajustar algumas coisas, mas tem mulheres que falam, me apaixonei no primeiro beijo, fiquei excitada só de olhar ou de pegar na mão, e ali ela já sabe, né? Essa alquimia entre os corpos ali Sim. É uma coisa muito feminina, e a gente tem se desconectado um pouco porque a gente tem muito estímulo artificial, é muito cosmético, fica na luz o tempo todo, acaba tendo uma alimentação que tira a gente um pouco do sutil, então a gente se desconecta um pouco, mas essa força é tão poderosa que mesmo com tudo isso que eu falei aqui, o corpo e a intuição contam pra gente, assim, e essa pessoa vai dar certo. É sério, gente, o nosso coração, assim, parece que sai aqui, assim, ele fala com a gente, parece que ele pulsa e fala, não, é isso, entende? E você fala, não é, e ele grita que é. Eu acredito muito porque as mulheres
já nos primeiros tempos, assim, elas tinham essa percepção de ambiente, né? Entender se estava todo mundo seguro, se tinha alguém da tribo que estava doente, ali essas mini oscilações de ambiente, assim, isso com o tempo a gente foi, fora o nosso poder de sutileza da magia, e entender, essa pessoa isso aqui tá me cheirando bem, isso aqui vai dar certo e tal. A gente tem muitos recursos para entender. É verdade, você tá certo, o corpo conta mesmo. E o feminino? Quando a gente quer despertar aquele feminino, sabe? Que tá ali travado, mesmo se a gente não fizer o tantra, né? Como que a gente faz com uma música, com uma dança? Ou se a pessoa fala assim, mas o tantra eu não quero. Além das dicas que você deu do espelho, né? Que a gente pode conhecer dicas, o nosso corpo. Muito, muito simples. A gente pode utilizar a música. Dança. Eu ia falar, a dança. Tudo que é sinuoso tem a ver com o feminino e vai te ajudar a despertar. Então, pode ser mexer o quadril ali, um samba, um funk, um pagode, um mantra, qualquer coisa que faça você ter essa sinuosidade da água, né, do movimento, do balanço ali, vai despertar o feminino. Coisas que a gente considera menores, mas que são muito, muito, muito afetivas, assim, cozinhar, fazer um artesanato, cuidar da casa, assim, não são atividades só femininas, mas são atividades que despertam isso na gente. E é claro, as mulheres que querem despertar o feminino de sensualidade, por exemplo, podem se paquerar, né? Começa ali se arrumando, sabe? Se arrumando para si mesmo, assim. Passa um creme gostoso, uma roupa que caia bem, que te deixe, nossa, eu tô muito bonita. Experimenta uma cor de batom, uma cor de esmalte, para quem gosta. Uma bijuteria é simples, aos poucos, assim, a gente vai ativando essa potência que é o feminino com atividades mínimas, e o corpo vai te contando, assim, ele vai te falar, nossa, hoje eu tomei 3 minutos de sol, amanhã eu botei uma flor no cabelo, assim, e o corpo vai te pedindo se você... Sim, daí, por exemplo, uma pessoa que não usa um decote. Hoje eu coloquei um decote pela primeira vez. Nossa, me senti bonita. Né? Coloquei uma roupa que não é uma tonalidade que eu costumo usar. Nossa, mas eu fiquei diferente. Se permitia isso também, né? Ousar. Nem que seja falar. Isso, um sapato de salto também, que é uma coisa assim. Usar uma saia. Sim, saia. Um vestido. Nossa, o vestido deixa muito feminino, né? A gente já se sente assim, nossa, só de colocar uma lingerie bonita por baixo da roupa, a gente nem precisa mostrar. A gente já fala, nossa, já tô toda empoderada, só para a gente ser linda. É verdade, se ninguém vai ver a não ser a gente ali, a gente já sabe, né? Parece que você anda até diferente, né? Você fala, nossa, eu tô com aquela roupa, sabe assim? Exatamente, tem ali a roupa do poder, a calcinha poderosa, que hoje eu preciso tomar uma decisão, ou eu vou fazer contra pessoas, assim, que eu preciso estar ali com uma força maior. É isso, escolhe uma roupa, escolhe uma música que te dê poder, que te dê, assim, e eu tô falando aqui, não é um poder em relação à autoridade, mas um poder de confiança em você mesmo, assim, sabe? De que não, eu vou tomar uma boa decisão, eu faço boas escolhas, eu sou uma pessoa que sabe o que quer. É ser pra ter, né? Isso. Primeiro você tem que ser pra você ser, pra ter o que você quer, todo mundo, né? Vai sentir, chegar na tua presença, vai sentir. Sim, é isso. Porque quando você se empodera, você chega num lugar, você já faz a diferença só de você estar ali, você não precisa falar nada. Sim. Só de você estar, as pessoas já sentem. Né? Imagina quando você coloca todos esses acessórios internos que ninguém tá vendo. São várias coisas, mas faz um conjunto, né? Se isso te aquele dá poder, combo. Se isso te dá poder, faz diferença mesmo. Um perfume que, né, alguma coisa que assim, é claro que as pessoas podem até sentir, mas é uma coisa que pra você, primeiro pra você e depois pra fora, é isso. Fabi, tem alguma coisa que você queria falar, queria deixar, assim? Eu quero que as pessoas se desafiem aí a conhecer as medicinas, a conhecer o Tantra mesmo, assim, procura pessoas alinhadas. Não tem só um jeito de
de fazer Tantra, né? Tem vários jeitos e o Tantra ajuda muito nisso que a gente conversou hoje, é de entender quem é você no momento e acolher. E quando a gente tá nesse lugar de ser amoroso e amorosa consigo mesmo, a gente é com todo mundo, não é só no íntimo, assim, o mundo inteiro. E eu sei que parece meio bicho grilo, meio utópico falar isso, mas faz diferença. Isso vem através do autoconhecimento. É isso que eu tenho. Sim, porque se a gente tem amor, a gente dá transbordo, Sim, né? transborda. A gente dá o que a gente tem, né? Exatamente. Às vezes você olha e fala, tudo bem, é o que você tem, tá tudo bem também. Isso. Sempre. Gratidão. Você quer deixar alguma frase, alguma coisa assim que você fala assim, nossa, sabe, aprendi essa semana, alguma coisa? Deixa eu ver o que... Eu gosto de usar uma frase do Osho que é: opte por aquilo que faz o teu coração vibrar. Muita gente já deve ter ouvido isso. Vou até colocar uma música por causa disso. Pode falar. Não, pode falar. E a gente conversou bastante hoje sobre isso, né? O que faz o meu coração vibrar? Não precisa ser só uma paixão, mas assim, no que eu acredito, né? Tomar uma boa escolha todos os dias, assim, hoje eu vou ser melhor do que ontem e pior do que amanhã, porque parece pequeno e parece difícil de alcançar, mas se a gente tá numa consciência e numa intenção de fazer coisas boas, não só pra gente, mas pra todo mundo, eu acredito muito que o mundo só vai pra cima e pra frente sempre, é isso. E acreditar, né, no nosso poder, na nossa força, né, e vibrar, como você disse, inclusive essa música aqui é uma música que eu adoro, gente. Nem sei se eu consigo comentar. Você já ouviu? Essa música é Sinta a Vibração, é sentir. E é muito legal, né, quando a gente se conecta, né, com a gente mesmo, né? Vou abaixar aqui para na hora que chegar a parte eu coloco. É libertador demais. Ao longo desse... Eu vou resumir numa década de que eu resolvi ir pro autoconhecimento. Tem pessoas que me conhecem antes disso e eu tive a oportunidade de encontrar depois dessa revolução que o Tantra e as outras terapias e ferramentas de autoconhecimento promoveram na minha vida, e as pessoas falaram, nossa, está totalmente diferente, e eu falo assim, olha, não teve só momentos legais e bacanas e tal, mas essa liberdade de entender que cada pessoa tem o seu caminho, que eu não preciso seguir exatamente o que todo mundo busca, e que mesmo que eu tenha feito escolhas que não foram tão legais, eu posso escolher fazer melhor ou diferente daqui pra frente, é minha maior riqueza, tá confortável dentro de quem eu sou. Muito, isso é muito libertador, assim, não tenho angústia, assim, já tive vidas, nessa vida mesmo, já tive momentos ali de estar muito desconfortável dentro de mim. De falar, puxa, eu devia ter feito tal coisa. Não, mas quando estiver lá na frente, eu vou fazer diferente. E aí, o momento presente, eu não conseguia aproveitar, porque eu estava sempre para trás ou para frente, assim, numa dúvida, numa desconfiança de mim mesma, numa insegurança, numa crítica. E hoje eu tenho momentos, assim, onde eu, como agora, que eu tô no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Isso dá uma paz, assim, que não tem preço. E eu recomendo que todo mundo conheça. Viver um momento presença, exatamente, né? Porque a gente fica preocupado com o que já passou e não vai voltar. E depois também, além de a gente ficar presa no passado, a gente fica com a ansiedade do futuro, que nem chegou, né? Então, a gente não viver o presente não dá. É um exercício, tem que estar aqui agora. A gente precisa estar aqui para quando a gente for comer, sentir a comida. A gente não sente, come tudo correndo, nem sabe o que você comeu, nem lembra. Né? É verdade.
Se você perguntar para as pessoas o que muita gente não vai lembrar. Muita gente não vai lembrar o que comeu ontem. Para as pessoas que estão no aplicativo, se você perguntar ali, ó, me fala o nome das 3 últimas pessoas que você conversou no aplicativo, a pessoa também não sabe, porque ela tá fazendo tudo tão no automático, tão ali num ritmo maluco que ela não tá na presença, não tá valorizando nem a si, nem os outros. Então vamos vir para dentro, assim, que a vida é boa, a vida é muito boa. A gente tem que agradecer pela vida, pela saúde, por ter família, por tudo que a gente tem, Sim. né? Porque a gente já tem tanta coisa. Olha quem nós fomos no passado e olha quem a gente é hoje. Eu falo pro meu filho, nossa, você tá tendo consciência com 10 anos. Olha que coisa boa, né? E que acordo bom que ele fez antes. E eu falei assim, demorei 43 anos da minha vida. Mas antes tarde do que mais tarde. Você falou de uma frase, é isso. Antes tarde do que mais tarde. Então agora é a hora, não importa. É interessante falar isso para as pessoas, assim, que promova mudanças, assim, sabe? Esteja alinhado com pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. Aos passinhos. Eu vou conhecer, hein? Eu vou fazer o Tantra com você. Eu vou conhecer. Vai pro trabalho que eu faço. Daí depois eu vou contar a minha experiência. Isso, tá convidada. Eu tenho um trabalho específico para mulheres que chama Pulsar. Eu e a Paula, a gente faz você já tá convidada. Tô convidando, que o próximo é em setembro. Já pode colocar que eu irei. Então, a gente vai finalizar, né, esse programa. Agradeço, Fabi, a presença, os conhecimentos, né? E o convite para todo mundo se abrir para si mesmo, para se conhecer, para ser a melhor versão de si mesma, né? Sim, isso é mesmo. É muito bom estar na sua verdade. É imbatível. A pessoa que está na sua verdade é imbatível e sem fórmulas mágicas. Cada um vai ter o seu espaço, assim, a sua trajetória. E lembrando que cada um é diferente. O meu momento não é o seu momento, o dela não é o meu, mas cada um tem a sua grandeza, porque nós somos necessários, né, essenciais. Ninguém é especial, mas a gente faz a diferença caminhando. Sim, caminhando. Deu o primeiro passo, é isso. Então, é isso. Eu encerro esse programa com amor e gratidão. Agradeço ao Grande Espírito por essa troca, por esse conhecimento. Arro.